Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem convidado palestrantes sensacionais, gente de primeiríssima linha em ciência, em filosofia, em teologia, mostrando claramente que a nossa fé é plenamente racional. E hoje estamos no Fé e Ciência numa série sensacional. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, Hilton Copacabana, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento, em química, física, biologia, bioquímica, cosmologia, teologia, filosofia, estiveram lá apresentando uma série imensa de dados científicos, os mais recentes, que mostram claramente que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a IPP TV esteve lá, o Fé e Ciência esteve lá, gravou todas as palestras e nós estaremos então apresentando essas palestras aqui. Uma exclusividade do Fé e Ciência. Então você não pode perder essa série toda, 20 palestras, com as mais recentes evidências que comprovam, por exemplo, o relato de Gênesis, que diz que o universo e a vida foram feitos prontos, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Essas palestras confirmam, então, grandes verdades bíblicas. E você não pode perder. Acompanhe todas, 20 palestras. Você vai assistir uma hoje. Na próxima quarta-feira, passaremos a próxima palestra, uma série de 20 palestras. Se você perdeu na quarta-feira, pode assistir na IPP TV, IPP Play, as palestras gravadas, exclusivas no Fé e Ciência. Então, vamos assistir mais uma dessas palestras sensacionais. Fique com a gente no Fé e Ciência. Quem será que vai participar com a gente hoje aqui? Mariana Sá, Maura Brandão e João. Pode vir aqui pra frente, pessoal. Uma salva de palmas para eles. Esse é aquele momento que você faz pergunta e não uma palestra, tá bom? Então eu peço a todos que vocês montem suas perguntas, escutem, tirem suas dúvidas e vocês possam entender um pouco melhor sobre esses conceitos de evolução. Vamos começar com a primeira pergunta. A evolução de Darwin é comprovada através da ciência? Isso é fato ou mito? Quem responde essa para nós? Desculpa, é que a gente estava tirando o 0 e 1 aqui. Então, gente, boa tarde. Comprovada ela não é. Se fosse, não era teoria, era lei. Simples assim. Porque é aquela questão que eu já tinha falado na minha palestra, né? Você vai na rua, está a rua molhada. Você tem um fato. O fato é todos os indivíduos... Nós estarmos aqui é um fato. Agora, o que levou a gente a chegar aqui? Aí teve gente que veio de carro, teve gente que veio de avião, teve gente que veio de trem, teve gente que veio de ônibus. Cada um tem uma teoria da forma como veio para cá. Então, se todos seguissem a mesma regra e se fosse tudo igual, a gente não teria mais a teoria da evolução, nós teríamos a lei. Inclusive, já teve até uma vez que num blog eu vi que o pessoal disse assim, eles não aceitam a teoria da evolução como lei por causa da igreja. Eu disse, agora ficou ruim, né? Que tem a ver? Pois é, eu digo agora, porque os pastores, os padres, todo mundo chega lá e diz, é o seguinte, não pode não, aí Tassus impediu a ciência por conta disso. Não dá, né? Eu vi numa videoaula do YouTube, teve uma época atrás que eu estava assistindo, de um professor de biologia super famoso, ele chamando de lei da evolução. Eu dei risada, né? Nossa. Muita presunção. Mas não tem verdade, não tem comprovação em ciência.
Tanto é que o Richard Dawkins e outros ateus radicais, eles tentam o tempo todo estar associando a teoria da evolução com a teoria heliocêntrica, que você tem uma quantidade gigante de provas, você não tem nada que refute a teoria heliocêntrica, o que é exatamente o contrário do que acontece com a teoria da evolução. Você tem um monte de mitos. Eu, inclusive, trato todos esses exemplos que os evolucionistas trazem da suposta evolução como mitos no livro, e eles têm, inclusive, dificuldade de abrir mão do mito, né? Por exemplo, coisas que já foram refutadas pela ciência. Você tem um mito famoso, o mito da embriogênese, que foi de um cara chamado Haeckel, né? No século XIX, esse Haeckel reconheceu que os desenhos dele, ele fez desenhos de tartaruga, de aves, de ser humano, e disse que, embrionariamente, eles eram muito parecidos. E ele foi condenado pela fraude, ainda em vida. Ele reconheceu que tinha fraudado os desenhos, e esses desenhos aparecem em livros de biologia até hoje. Mesma coisa que a sopa primordial. A mesma coisa. Primordial. A sopa primordial, como o professor Marcos diz direto, é uma sopa ácida, escaldante, venenosa, que deu origem a gente. Como é que pode? Não pode, não era para estar. Aí, se tiver presença de um determinado gás, você não tem a presença de determinadas partículas. Bom, e ainda teria a questão da quiralidade, tem uma pancada de coisas, né, que eles teriam que dar de condição, mas isso está no livro. Não tá. A sopa primordial está lá até hoje, para ver se surge alguma coisa. A sopa primordial não está exatamente no livro de Darwin, mas ele fala sobre ela numa carta a um amigo biólogo, né? E, por exemplo, um outro mito também, que é o mito das mariposas de Darwin, né? As mariposas de Darwin é que elas seriam clarinhas, aí teve a Revolução Industrial, escureceu o tronco das árvores, e aí as mariposas começaram a ficar escuras. Aí seria uma prova indubitável da evolução. Provaram que primeiro elas não ficam, né? Provaram primeiro que elas não ficam em árvore. Você não acha uma mariposa pousada no tronco de uma árvore. As fotos que tem, os próprios fotógrafos dizem que eles colocaram lá. Eles pegaram e prenderam a mariposa lá, porque não acha. Mariposa não fica em tronco de árvore. E quando eles mediram a taxa das mariposas escuras e das mariposas claras, essa queda e esse aumento não teve nada a ver com a Revolução Industrial, não tem nada a ver com escurecer casca de árvore. E isso já foi provado, tem uns 50 anos que isso foi provado errado. E se vocês abrirem um livro de biologia hoje, ele vai estar lá. Eu não vou mentir que eu uso, às vezes, na minha palestra para explicar, porque todo mundo já viu. E ainda tem mais, gente. Outra coisa, essas imagens e essas situações que são postas hoje como, né, irrefutáveis, são seleção natural. Uma coisa é eu dizer que as espécies têm limites. Bom, tudo tem limite, inclusive as espécies. Então, uma coisa é eu dizer que tem limite e outra coisa é eu dizer que uma peneira tem poder criativo. Quer dizer que uma bactéria que sobrevive a um antibiótico, ela é fruto da evolução. Não, ela é fruto de uma seleção, sim. Deixou de ser bactéria? Não deixa. Se ela não deixa de ser uma coisa para ser outra, ela não está variando tanto. Ela varia dentro de um determinado espectro. Mas informações novas não são adicionadas. Então, aí já quebra, já. Inclusive, eu chamo isso de mitos zumbis, que é um mito que já foi morto, mas continua vivo para lá e para cá, e as pessoas utilizando. Inclusive, tem biólogos que utilizam esses mitos sabendo que está errado. Eles dizem que tem o poder didático. Que é didático. É didático. Você está ensinando uma coisa que você sabe que está errada, e, ao mesmo tempo, você diz, olha, ela está errada, mas é didático para ensinar o que eu quero dizer. Um dos argumentos que a gente vê muito o pessoal falando, pelo menos nas escolas, a gente percebe demais, universidades, o registro fóssil. É como se fosse o suprassumo. Comprovação da evolução. No Senhor dos Anéis é o anel. Então, assim, é a coisa mágica da evolução. Afinal, o registro fóssil, ele realmente é evidência da evolução? Tem registro fóssil que demonstra que o homem evoluiu? A Mariana deu uma palestra hoje falando sobre a explosão cambriana, né? E é uma lacuna gigante no registro fóssil. Eu acho que um grande problema do registro fóssil é a falta das formas transicionais. Eu acho outra coisa que agrava. Vou lhe interromper só para dar um adendo. Você sabe a dificuldade de fazer um fóssil? É verdade. São situações bem específicas. Vocês já pararam para pensar o que é um fóssil? Sem falar no problema dos hominídeos. Não, eu não vou nem entrar nessa seara, porque aí já é outro nível de problema. Eu quero o mais básico. Como é que eu faço um fóssil? Eu vou para casa e vou fazer um fóssil. Você faz?
Ah, porque precisa de milhões de anos para fazer? Não. Na verdade, você tem condições específicas de não ter bactérias. Aí tem um ambiente estéril, já não tem aqui. Como é que eu tenho um ambiente estéril? Porque não é degradado, né? O corpo fica preservado, a impressão. Os tecidos moles. E fica como? Um embrião. Os hominídeos que eles falaram é uma coisa interessante, porque eu queria colocar isso também na minha dissertação, só que aí ela já estava com 250 páginas, o professor já estava endoidando. Mas os hominídeos, ele é uma coisa muito interessante. Assim, você pega um bocado de crânio diferente, eu duvido que alguém tenha aqui um crânio igual ao outro. Aí você pega um crânio que foi achado aqui, aí diz, olha, esse crânio aqui comia assim, se alimentava assim, tinha tal técnica, tal não sei o quê. Às vezes um dente, né? Acharam um dente, aí passaram anos, fizeram o desenho do bichinho lá, fizeram o desenho da esposa do cara do dente, né? Eles em volta da fogueira, disseram como é que eles se alimentavam, como é que vivia, como é que não sei o quê, o que é que eles gostavam, o que é que não gostavam. Aí, depois de 40 anos, fizeram um teste biológico, olha, era um dente de um porco. Aí, isso sem contar as fraudes, né? As fraudes cranianas, que foram juntando mandíbula de macaco com crânio. E os crânios de Dmanisi? Que os caras encontraram 3 fósseis transicionais juntos. Da mesma família. Gente, dá uma olhadinha nas cabecinhas. As cabeças são iguais. Tem uns maiores, outros menorzinhos. Inclusive, tem artigos hoje criticando essa coisa de qualquer crânio que você acha, você dizer que é uma parte da evolução. Porque se você acha um crânio de alguém, não tem valor nenhum, está cheio de crânio por aí. Mas se você diz que aquele crânio foi um crânio de uma espécie que foi extinta e que fazia isso e fazia aquilo outro, aí já recebe milhões de investimentos, já vai fazer pesquisa, já vai fazer um bocado de coisa. E outra coisa é tempo, né? Porque para fazer fóssil é rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser um soterramento rápido e estéril, acondicionado. Se você for olhar, e o pior, né, é que eles dizem, não, mas esses fósseis foram formados em milhões e milhões de anos. E, recentemente, inclusive, se você procurar aí no Google acadêmico, por exemplo, você pode botar soft tissues in dinosaurs, por exemplo, em T-Rex. Tem tecido mole. Eles abriram um fêmur, estavam lá coletando num sítio arqueológico. Mary Schweitzer. Isso. E aí, o que foi que aconteceu? Era muito pesado para o helicóptero tirar o fêmur, era pesado, eles racharam o bicho no meio. Quando acharam, tinha, desculpa o termo, é nordestino, o tutano do osso. Certo? O tutano cheirava podre. Então, se fosse muito tempo, proteína... Eu não sou química, mas eu creio que proteína não dura milhões e milhões de anos nesse tipo. Eles acharam colágeno. Eu não tenho colágeno. E o osso do tiranossauro tem. Hemoglobina. Então, assim, são coisas que... E esse exemplo dos hominídeos, né, de crânios diferentes que eles vão achando, por exemplo, eu vi até uma palestra do professor Adalto uma vez, ele comparando o crânio de uma pessoa com microcefalia e o Homo... Qual era mesmo o primeiro? Homo habilis. É o Homo habilis, né? Não é isso? É igualzinho. É igualzinho o crânio de uma pessoa com microcefalia. O Marco chama de Homo Analisa. E o Homo habilis, ele é igualzinho. Então, o que é que fez aquelas pessoas acharem que aquilo era uma forma transicional? É a crença na evolução. Né? Muitos argumentos da evolução são muito filosóficos. A questão da são semelhantes, são parentes. Né? Então, se o pesquisador ele acha ali uma forma, nossa, na visão dele é transicional, ele divulga como sendo transicional, todo mundo aceita. Tanto é que, se você for naquele, eu acho que é Museu de História de Nova York, aí eles têm lá a evolução dos equíneos, né? É tudo cavalo. É jumento, Dizem que cavalo maior, essa linhagem está comprovada. Acharam todos os fósseis. Pois é. Né, das baleias. Só não acharam de onde é que veio o primeiro. A da transição é que eles não acharam. Aí a baleia já foi também terrestre, voltou para a água, e agora já não é mais, aí já não saiu da água. Aquele peixe também, como é o peixe famoso também, que tinha umas patinhas durinhas que saía andando. O Selacanthus, né? Aí acharam o bicho vivinho lá, do mesmo jeito que era. Mas então, assim, quer dizer então que nenhum desses caras aqui, porque essa aqui é a imagem mais famosa da evolução. Quem vê um livro de evolução, qualquer coisa, a primeira coisa que aparece é essa escadinha aqui, né? Então, nenhum desses aqui foram achados? Foi, um bocado de macaco. Macaco e uns 2 seres humanos ali no final. Na verdade, existem muitos gaps em várias, não só dos hominídeos, mas... Eu falei do cambriano aqui. Então, já é uma pancada de... Surgiram os animais. Não surgiu um animal, surgiram os animais. E aí, o que acontece? A gente ainda tem um agravante. Porque, para todas as espécies, a gente tem o mesmo problema. Dentro da biologia, a gente chama de tipo.
Então, eu vou coletar, eu acho o tipo. Eu digo, e eu determino que aquele é o tipo, não é vocês, não. Não é a comunidade, não. Sou eu. Eu digo, olha, essa aqui é a espécie tipo. Todo mundo que achar uma espécie igual à minha vai para como réplicas, né? São réplicas. Na verdade, é a gente que determina. Então, dentro dessa perspectiva, nós só achamos em registro fósseis tipos. Porque, se tiver qualquer problema, não sobrevive por uma questão de lógica. Então, é impossível a gente achar. Aí, mesmo quando acha, aí a gente já sabe que deu problema. É aquela espécie, mas ela estava, sei lá, sem um membro, ou estava algum tipo de defeito que ela teve. Então, a paleontologia hoje, ela diz, por isso que surge a macroevolução. A macroevolução, ela surge como uma ferramenta para você explicar que são mutações acumuladas, que, de repente, pum, pula. Porque não tem o transicional, então ele tem que saltar. Aí são os saltos evolutivos. Que é assim, eu não sei, eu acho que deve ser um salto de equilíbrio pontuado, né? Tem que ser de E uma das coisas que Darwin escreveu é justamente que se essas formas transicionais não fossem achadas, a teoria dele estava falida. Ele mesmo escreve isso. Hoje o Richard Dawkins, o príncipe lá dos ateus, ele diz que a gente não precisa mais de fóssil de transição. Não precisa mais não, isso é uma bobagem. Porque ele já sabe que não vai encontrar. Você foi na base das coisas, já encontrou tudo que podia encontrar. Você tem bilhões de fósseis que foram encontrados. E eu não estou exagerando nos bilhões. Tem uma praia lá nos Estados Unidos que é só fóssil, né? É tanto fóssil que o cara construiu uma casa, a casa do cara que cuida da praia lá é toda de fóssil. Né? E não acharam esses fósseis de transição e nunca vão achar. Por que ela é tão aceita ainda na academia? Por que a evolução tem que faz eles acreditarem nela? Gostam de mentira? Eu acho que é porque eles querem. Eu acho que é uma decisão. Eu quero isso, eu não arredo o pé. Sabe? Tu diria que pode ser quase que uma ideologia, um pensamento não, filosófico? sem dúvidas, é religião, né? Eu tenho uma professora que eu conheço, que a gente conversa muito. Ela é evolucionista, eu do design. A gente conversa tranquilo, sem as agressões normais que a gente sofre quando fala sobre isso. Mas ela diz, olha, o que você diz faz sentido. E eu, às vezes, não gosto de conversar com você. Ela disse para mim uma vez que fica aquele negócio na minha cabeça. E é porque eu acho e escolhi achar que é tudo baboseira. Aí eu digo, tudo bem. Então, a partir deste ponto, é o seu limite aqui. Ó. Aí você não para a amizade continuar, não ultrapassa, né? Mas... É a única solução para quem não crê em um criador ou um designer, enfim. Ou você é naturalista, ou o que vai ser? Se você tirar a evolução, acabou, né? Você não tem mais nada em acreditar. Tem que acreditar no Criador. Porque é a visão naturalista e materialista. É a gente tentar resolver tudo e explicar tudo com origem natural. O problema é que, pelo menos até o momento, tudo o que nós vimos e foi apresentado nesse congresso são causas não naturais. Aí o problema é que, como o professor Marcos falou, as implicações são complicadas, porque se não é natural, tem que estar fora da natureza. Se não tem tempo, é fora do tempo. Então, é uma coisa extremamente abstrata, extra, qualquer coisa conhecida. Não pode ser testado também. Por isso que são teorias, não são leis, entende? E você sabe que eu acho que os seres humanos eles devem ter evoluído do papagaio. Porque a grande maioria das pessoas não raciocina realmente sobre a informação. Eles simplesmente repetem a informação. Né? Porque se você... então, como a gente nasce com alguém dizendo que a evolução aconteceu desse jeito, que isso aconteceu, e aí a gente vai para a escola e aquilo aconteceu e aconteceu novamente, e você vai crescendo com aquilo ali. Eu, quando descobri que a evolução não aconteceu, eu fiquei com raiva de mim mesmo durante uma semana, porque eu não tinha pensado nisso antes. Para mim foi descobrir que baleia não era, que orca não era baleia, era golfinho. Aí foi triste para mim, não vou mentir. Eu estou descobrindo isso agora, estou chocado. Bom, eu quero deixar um espaço aberto para você poder perguntar. Vocês têm alguma dúvida? Olha lá, pastor Eldo, chega aí, pastor. Pode vir aqui na frente mesmo fazer a pergunta. Sobre o tema evolução, qual vai ser a pergunta do pastor Eldo? Rio de Janeiro, né, pastor? Isso. Assembleia de Deus de Madureira, tá? Rio da Prata de Bangu. Boa tarde para todos. É uma honra estar nesse evento com vocês, tá? Sou grato a Deus e a cada um que está aqui presente. O meu questionamento seria, o que a TDI tem a nos dizer sobre a panspermia dirigida? Só isso. Ela é projetada, né? Se ela é dirigida, é um negócio... Alguém tem que quem está no volante? Quem está guiando.
E a panspermia é aquilo que o Kelson falou, né? É uma tentativa de jogar todas as respostas para fora do planeta. Você joga a resposta para fora do planeta, Porque o espaço é infinito, as acabou-se, probabilidades são infinitas também. Tem uma entrevista do Richard Dawkins que eu acho maravilhosa. Aí ele chega, o cara aperta ele pra caramba, tá aí, Brian Stan, o entrevistador. Eu acho que é Expelled, eu não sei falar essa palavra em inglês. Expelled. E aí, no final, ele faz uma entrevista com o Richard Dawkins. Aí o Richard Dawkins diz assim, de fato, se você olhar, você vai ver uma marca de design nos seres vivos, nos organismos. Mas esse design, ele é um alienígena que foi formado pelo processo evolutivo fora da Terra. Ou seja, Darwin funciona fora da Terra, aqui não. Professor Adalto, deixa eu dar o seu exemplo da água, deixa? Obrigada. O professor Adalto tem um exemplo fantástico, simples para vocês entenderem. Onde tem água, tem? Água. Aí está assistindo já a palestra, quebrou minha brincadeira. Ó. Pô, tem algumas pessoas que não vocês, graças, né? Diz que onde tem água tem vida. Eu espero que não, que a água que a gente está tomando não tenha nenhuma. Para não dar nenhum problema depois. Porque a ideia é que é uma coisa que é repetida diversas vezes, ela se torna, teoricamente, uma verdade. Então, é repetido que a gente precisa explicar o universo e a vida por meios naturais. Então, como a probabilidade se esgotou na Terra, a gente joga para o espaço porque ele é o quê? Infinito. Então, as infinitas possibilidades, então, vêm de Sedex. Só vem. E a gente não tem como ir lá para saber se é ou não é. E aí, por isso que de vez em quando vocês vê na TV assim, encontramos um planeta que tem água. E daí? Vai que, não estou dizendo que tem, certo? Mas imagine que tem um planeta que os indivíduos vivem de areia. E daí? Não vive na água, não precisa de água para viver. E aí, vai ter o quê? Aí os caras precisam achar um planeta que tenha água, ou inventar que Marte tinha e mandar para cá de Sedex. Alguém tem que ter tido. Ou inventar o próprio planeta, né? Pois Porque de uma hora para outra, por exemplo, a NASA descobriu 12 mil planetas. Vê que milagre. É simples, eles pegaram os dados radiométricos, porque nenhum é avistado. Nenhum, nada fora do sistema solar é avistado. É fotografado mesmo. Aquilo ali são interpretações que computadores fazem dos dados radiométricos que vêm nos telescópios, né? E aí eles simplesmente mudaram o parâmetro deles para dizer o que é planeta de radiometria e disseram, olha, tem 12 mil planetas. Qual é a probabilidade de um ter água? Aí, sei lá, 0, não sei o quê. Então tem vida. Pronto, mudaram também a definição de vida, né? Qual que é a definição de vida da NASA? Que pode passar por evolução ou o processo darwiniano, né? Então, qualquer coisa pode ser vida, né? É porque antes era baseado em carbono, agora é qualquer molécula, qualquer coisinha que encontrar, e aí já, olha, é uma protovida. Vamos para a próxima pergunta, então. Eu vi que o rapaz tinha levantado a mão. Tu tem uma também? Tá. Então já vem aqui na frente, que você vai ser a próxima, então. Pode vir. Depois dessas eu vou encerrar as perguntas, tá bom? Pode vir. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos tentar responder rápido. Vamos lá. Eu sou Marcos e eu tenho uma perguntinha. E em cima da pergunta que ele fez sobre a questão das universidades ainda ensinarem uma teoria que, claramente, ela tem muitos pontos falhos, para não dizer, de fato, que ela é uma aberração. Vou dizer assim, para mim ela é uma aberração. Mas a verdade é o seguinte, se isso as pessoas chegam à lógica que, de forma racional, aquilo não faz sentido algum, mas sustentam isso, a pergunta que eu faço talvez seja mais teológica do que, né, no curso científico. Mas eu penso o seguinte, será que não é uma forma de, negando a Deus e tornando o naturalismo como algo que a pessoa possa aceitá-la? Ou, se ele tiver que reconhecer, alguém reconheça a Deus como ser supremo, ou quem realmente é maior, vai ter que, como é que eu posso dizer, prestar contas, porque o problema é esse. Eu acho que tem uma questão de prestação de contas, né? Me permita aqui, Adão e Eva, eles fugiram do momento, do encontro com Deus naquela hora. Eu acho que o grande problema está aí. É porque se em algum momento eu encontrar com Deus, eu vou ter que conversar com aquele que fez. Então, eu acho que defender isso com unhas e dentes é uma forma também de fuga. Será que não seria isso? Grato pela pergunta de ontem e de hoje. Obrigado, tá? Eu acabei esquecendo a de ontem. No último capítulo do meu livro, por exemplo, eu faço a pergunta, né, por que acreditar no ateísmo? Por que a pessoa tem a fé no ateísmo? E o que eu trago é alguns relatos, inclusive do Richard Dawkins. Eu não sei se vocês sabem, o Richard Dawkins sofreu uma leve pedofilia,
Isso é o termo que ele descreve, leve pedofilia, mas que diz que tudo bem, que aquilo ali não mexeu com ele. Aí eu trago, por exemplo, um depoimento de uma feminista que ela diz literalmente que se tornou ateia. Por quê? Por causa do feminismo. Né? Então, geralmente, a pessoa escolhe pelo ateísmo, escolhe acreditar na evolução, não tem nada a ver com a ciência. É uma questão pessoal mesmo, como o amigo falou. Eu acho que ainda tem outro porém. É que a ciência excluiu o que está fora da natureza. Então, como a ciência escolheu, isso é uma coisa de homens, isso não tem nada a ver com os fatos. Foi escolhido que nós não podemos explicar nada ou qualquer coisa que não seja de forma naturalista. Então, quando você estabelece isso, aí os fatos, aí começam os artigos, que foi como o professor Kelson apresentou. A gente tem um gap aqui, então veio do espaço. A gente vai encaixando coisas que são... Por isso que é uma teoria, são hipóteses. Lembra da história da rua, que a rua está molhada e pode ser chuva ou poderia ter sido carro-pipa? Alguém estava lá para ver? Então, dentro disso, para mim, surgem as fábulas. Porque a gente hoje tem os dados, mas o que é mais provável, ter chovido ou ter passado um carro-pipa? Bom, vamos discutir, vamos escrutinar, vamos teorizar, mas não é permitido, porque se não for natural, for sobrenatural, eu não tenho matéria para lidar com aquilo. Tanto que o naturalismo, porque, na verdade, assim, a gente tem matéria para dizer que a matéria não cria matéria. E só uma coisa, isso não é de hoje, isso é desde a Grécia Antiga. Isso é mais velho, como diz minha mãe, é mais velho que a Serra de Teixeira, que é a serra antiga que tem lá. É antigo, isso é uma discussão que não é a gente agora, isso vem... Mas se a gente não foi tinha a feito, proporção que tem hoje, né? Não, hoje é diferente. Mas Tanto assim, que o naturalismo metodológico também é chamado de ateísmo metodológico, que é uma coisa que leva a pessoa para o ateísmo. Eu, mesmo curso Ciência das Religiões, os caras saem muito menos religiosos do que quando entram. Falando sério. Quem é o próximo? Sobre evolução, certo? Então, faz aí a pergunta. A Marina falou muito bem na palestra dela, e de tudo que ela falou ali, eu cheguei a uma conclusão e queria saber se você compartilha com o que eu concluí. A gente ouve muito falar em contos de fadas para criança. Eu cheguei à conclusão que a evolução, depois que você falou, é um conto de fadas para adultos. Você concorda? demais. Eu não posso falar muito, não, porque eu sou formada nisso aí. Aí, se eu disser que meu diploma é de conto de fadas, aí eu vou perder um bocado de coisa. Mas não faço isso, não. Que eu tenho... Imaginem, eu tenho doutorado em quê? Em fábulas. Não, brincadeira. Obrigado. Doutor Bragança, é uma pergunta sobre evolução. Pode chegar aqui. Uma consideração para ouvir a opinião dos acadêmicos, sobretudo. Se particularmente, eu fico muito confortável com hipótese e com teoria. Eu acho que já está de bom tamanho para um ser humano. Porque se eu, enquanto um humano limitado, tiver que validar o transcendente, tiver que validar... E aqui não tem nada de religião pelo meio. Se quiser chamar de Jeová, ou de Deus, ou de Deus, ou de God, fica à vontade. O fato é o seguinte... Se eu, enquanto humano e cientista, um mero cientista, um pesquisador de qualquer, né? Vamos ver outra palavra, mas assim, por mais que você seja cientista, que seja o rei da cocada preta, se o transcendente precisar da sua validação para isso virar uma lei, é o limitado querer validar, querer chancelar o ilimitado. Então, prefiro ficar na hipótese, prefiro ficar na teoria, né? Para quem acredita que um dia nós vamos ter uma explicação melhor, amém. Para quem não acredita, tá bom, vai para outro lugar e estamos à vontade. A gente não faz leis, né? A gente descobre leis. Então, elas já estão lá. Agora, leis não se fazem por acaso, né? Leis, elas têm alguém que tem que determinar, tem alguma coisa que tem que determinar, né? Então, você pode até descobrir as leis, mas você não vai fazer as leis nunca. E eu vou dizer mais. Existe algo que o professor Adalto falou uma vez, isso ficou gravado na minha memória. E vai ficar para o resto da minha vida. Porque ele disse assim, quando se testava na física o modelo heliocêntrico, era heliocêntrico? Era geocêntrico. Geocêntrico, dava os cálculos tudo errado. Quando botou o Sol no centro, deu tudo certo. Então, possivelmente, a biologia hoje é a ciência que menos tem leis.
A física tem muita lei, a química tem muita lei. Qual é a lei que a gente tem? A lei de Mendel. Da biogênese? A lei da biogênese e a lei de Mendel. Você vai analisar, a gente só tem basicamente... que corroboram com o design inteligente, inclusive. Então, as leis biológicas hoje, elas puxam mais para o design, como foi visto na sua palestra, na questão da informação. Então, puxa mais para cá do que para lá. Então, possivelmente, eu já disse isso num debate, eu digo, gente, talvez a gente tenha que reformular, dar um passinho para trás e rever o modelo. Rever o modelo para ver se o que a gente está fazendo está certo. Talvez esteja errado. E qual é o problema de estar errado? Georges Lemaitre, que foi o formulador da teoria do Big Bang, ele contrariou, né, o que se pensava. Einstein, por exemplo, imaginava que o universo sempre tivesse existido. E aí veio Georges Lemaitre, pegou os próprios cálculos de Einstein e mostrou que o universo, na verdade, estava em expansão. E, quando ele formulou a teoria dele, o artigo, ele fez a mesma coisa que Mendel. Em nenhum momento ele fala de criador, de criação, de design, nada disso. Ele só mostra o que ele pode demonstrar. E aí, em determinado momento, perguntaram para ele do criador. Ele disse, olha, o criador nunca esteve em debate. A gente nunca vai pegar Deus e colocar num laboratório, num cadinho, e ficar analisando ele. Ele nunca esteve em debate. O que está em debate é a criação. A criação é que está ao alcance da gente e que a gente pode examinar e ver se é possível ela ter surgido por acaso ou por mera tentativa de acerto e erro, ou se o que nos mostra, os nossos cálculos, as nossas análises mostram que, na verdade, aquilo necessariamente precisou ser criado. E as respostas são sempre as mesmas, necessariamente precisou ser criado. Tanto que, se você for pegar as leis das ciências, as maiores descobertas das ciências, nenhuma delas é de ateu. Todas elas são de pessoas, inclusive muitas delas são de pessoas apologetas, que defendiam a sua fé com racionalidade. Então, a própria ciência é toda formada em cima de designers, de pessoas, de teóricos que acreditavam no design. Até porque, no momento, o mesmo Lemaitre, ele tem uma frase que diz assim, que a diferença de um cientista cristão, no caso um designer, para um cientista que não é um ateu, é de que o cristão sabe que aquele enigma tem resposta, porque é racional. Enquanto o ateu ele vai buscar a irracionalidade daquilo ali. Bom, de forma bem rápida, eu tenho uma última pergunta, eu vou deixar ela falar, porque ela está desde ontem me pedindo. Você pode fazer essa pergunta. Olha, você me sugeriu a mesa redonda, mas tudo bem, porque não seria exatamente o assunto que foi falado por vocês, mas é de modo geral. Eu sou Miriam Silveira, daqui do Rio de Janeiro, na realidade sou baiana, mas estou aqui há 25 anos, então já me considero um pouquinho carioca. Esse debate assim não é eu sou totalmente leiga no assunto, né? Não é a minha área é música, então isso aí mas é assim admirável, quero levar para minha cidade e tal. Mas eu vou direto. A questão é o seguinte: ontem foi falado por alguém, até levantou essa questão no sentido de que nós estamos nos organizando, e nisso aí eu já me coloco. E a gente precisa de alguns pontos para serem vistos, e um dos pontos que não foi, talvez não faça parte, mas é a questão da assessoria jurídica para o aspecto da utilização desses termos, porque a gente, para qualquer coisa que vai falar hoje na internet, né, se torna público, então a gente vem com uma gama de inimigos, de assessores contrários, jurídicos, colocando processos. Então, não sei se é oportuno, mas eu acredito que é um movimento que deva se pensar na assessoria jurídica, até para sabermos o que nós vamos divulgar e como se colocar, né, frente à sociedade. E, muitas das vezes, a gente coloca exatamente coisas que são totalmente inofensivas e elas se tornam amargosamente ofensivas, e nós não temos respaldo jurídico e nem sabemos como fazer isso. Então, seria interessante, eu acredito, né, talvez vocês concordem ou não, possam me orientar no sentido de termos uma assessoria jurídica ou um modelo de o que pode, o que não pode, ou talvez a TBI esteja lançando vídeos onde esses temas sejam multiplicados por a gente. Nós precisamos hoje, sim, ter uma voz com um alcance maior na mídia. Só um
detalhe a respeito disso, eu tenho muito medo de levar isso para o campo jurídico. Qualquer debate científico eu tenho muito medo de levar para o campo jurídico, para não acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, que aí vem um juiz e decide o que é ciência e o que não é. Sabe? E é uma forma de controle de discurso isso. É uma forma de impedir a palavra das pessoas. A ciência ela não pode ser decidida num tribunal. Né? Então, o meu medo é esse. Eu acho que a gente tem que ter um respaldo jurídico, sim, para alguma coisa, mas você não pode nunca, em momento nenhum, levar o debate científico para um tribunal. Porque senão vai ter a decisão final, e a decisão final vai fazer o quê? E outra coisa, eu penso, não sei se os demais vão concordar, mas eu penso, e é o que eu faço nas minhas palestras, sempre quando eu vou falar, eu me embaso como o Kelson, a maioria de todos, com artigos. Porque não é você, não sou eu a pessoa, Mariana Cavalcante e Almeida Sá, que resolveu chegar aqui e dizer a você que o cambriano é um problema. Eu estou te mostrando com os artigos dos próprios evolucionistas que dizem que não funciona. Você está entendendo? Então, quando isso acontece, a pessoa vai lhe contestar de quê? Eu não gosto de você. Aí já é questão de gosto. Gosto é que nem comer. Comer, nem todo mundo gosta. Então, assim, você não veio para agradar todo mundo. Tem isso também. Eu acho que a forma com que você se posiciona é importante. Se você constrói seu discurso com argumentos embasados, para a pessoa não entender que isso veio da sua cabeça e foi invenção sua, sabe? É muito importante. O problema é quando o debate sai do campo científico e começa a ir para as ofensas, ou você começa a atacar, por exemplo, a sociedade do design inteligente, ou você começa a atacar uma outra instituição. Esse é um problema, e a gente precisa cuidar muito isso hoje nas redes sociais, né? De manter o debate dentro do campo das ideias ali do científico, e se começar a ter algum tipo de ofensa, só um pouquinho, eu vou me retirar, porque agora já não é um espaço seguro para mim. E aí sim, o argumento ad hominem, a ofensa, você pode levar para um tribunal, você pode discutir, você pode fazer. Caso, agora, o que está sendo falado em termos de argumento científico, eu peço que não se leve novamente para um tribunal. Ciência é isso, ciência é um debate de ideias, né? Nada e fazer tudo, para evitar judicialização, eu faria o caminho da prevenção, e aí eu concordo com ela o seguinte, que seria advogados que nos previnam, dizer, olha, evite essa palavra, evite essa expressão, evite essa provocação, para prevenir. Agora, realmente judicializar, nós só vamos tomar na cabeça. Como eu disse, talvez meus termos não sejam exatos assim, para fazer... me fazer entender, mas é por aí. Uma orientação, conforme foi mencionado aqui, de que maneira se comportar diante disso. Não é judicializar, também concordo com você. Não misturar as coisas, assim como você não mistura com religião, você não vai misturar com a justiça. Mas uma orientação, já que estamos vivendo numa equipe, para nos sabermos comportar, inclusive, e termos seria uma dessas... Educação, forma de educação. Existem alguns vídeos que a sociedade tem feito, né? A gente tem a Liga, tem várias vertentes do design que já está trabalhando nisso. Eu acho que o nosso canal no YouTube tem sido... Você vai me aumentar um pouco aqui? O nosso canal tem muito conteúdo, nós temos o nosso site também. Eu acho que, nesse sentido, pelo menos nós temos alguns que são da área do direito. Por exemplo, eu sou da área do direito, o professor Glauco, o Tassos também. Então... Estão ouvindo bem? Perfeito. Então, assim, quanto a essas situações jurídicas, nós temos que tomar muitos cuidados com algumas coisas. Mas, claro, quando nós embasamos simplesmente em dados científicos, a gente precisa... Posso trocar com você? Que isso aqui tá... Quando a gente fala sobre dados científicos, nós temos uma questão. A gente não vai debater num tribunal dado científico. Ninguém entra com um processo em relação a isso, a não ser que seja um dado falso, entende? Então, assim, quando a gente usa literalmente ciência, dados científicos, não tem o que se ingressar com o processo. Nós trabalhamos na área, a gente sabe que não é assim. Ninguém entra num processo se não fosse falso aquilo. Por exemplo, se a gente vem aqui apresentar dados falsos, aí sim, pode sim ocorrer um processo. Usar o nome de alguém. Usar o nome de alguém. Calúnia, por exemplo, né, a gente vinha aqui fazer um ataque, por exemplo, algum
evolucionista, em específico, e a gente vem ofender ele, né? Aí sim pode sim ocorrer um processo. Então, o cuidado que nós devemos tomar, respondendo a sua pergunta, que é muito boa e muito válida, eu entendi o que você quis dizer, sim, é muito importante em tempos de cancelamento nós tomarmos muito cuidado, porque hoje qualquer coisa que você fala, vocês sabem que você é cancelado por qualquer coisa, qualquer assunto. Exatamente. Então, qual é o cuidado que nós devemos falar? Somente aquilo que nós temos certeza. E mesmo assim, devemos tomar cuidado como falar. Não é, às vezes, o que você fala, mas como você fala. Exatamente. Eu vou dar uma sugestão com base nessa ideia muito boa sua, que eu acho importante. Nós estamos para lançar um curso da TDI para dar essa introdução sobre o que é design inteligente e vamos colocar, então, um módulo, graças à sua ideia, então, quero agradecer a pergunta, para a gente falar um pouco sobre essas questões jurídicas. Uma salva de palmas para a pergunta dela, que foi muito boa. Vamos colocar, então, um módulo para falar um pouco desses aspectos. Vou convidar o Glauco também, o Tassos, daqui a pouco, para nós estar fazendo um vídeo sobre isso. E, querendo ou não, basta a gente tomar cuidado e se basear apenas na ciência. E dessa forma a gente não vai ter implicação e ser honesto cientificamente, que isso é o principal. A gente não precisa inventar dado científico, apenas usar aquilo que nós temos. Então eu quero agradecer, e esse foi o painel Mitos da Evolução. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Nossa sala de entrevista agora recebendo a doutora Mariana Sá, ela que é bióloga, uma das palestrantes aqui do 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. E ela falou sobre um assunto que desperta muita curiosidade, mas que também traz muita polêmica. Não é verdade, doutora? Porque é controverso, né? Primeiro eu queria agradecer a vocês que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite da entrevista. O meu assunto, né, que foi falado aqui foi sobre a explosão cambriana. Então, esse é um assunto controverso porque ele pega justamente um dos postulados mais, vamos dizer assim, a base do postulado do que Darwin propõe, que é a graduação, as espécies irem alterando através do tempo. Então, existe um período dentro dessa escala evolutiva que as espécies simplesmente surgem todas ao mesmo tempo. Os animais surgem todos ao mesmo tempo. E ninguém fala isso no livro. Se você abrir seu livro de ciências, não vai ter lá. Explosão cambriana, às vezes bota só um parágrafo. Porque era uma pedra no sapato do Darwin isso. Então ninguém consegue explicar como é que surgem vários animais ao mesmo tempo sem aquela longa, sucessiva e gradual mudança ao longo do tempo. Tá, quando a gente pensa nessa explosão cambriana, só para a gente entender melhor, esse período cambriano é um período seria um período pré-histórico. Ele é antes dos dinossauros, por exemplo. Então seria um período, vamos dizer assim, que dentro de uma escala evolutiva você tinha bactéria, ou organismos até como esponjas que não... Amebas? Estruturas unicelulares, alguns organismos organizados como esponjas que são células independentes, não formam tecidos ainda, mas elas podem formar organismos razoavelmente grandes, mas não enormes, como algas, por exemplo, que pode chegar a metros, né? Mas não tinha plano corporal, não tinha simetria, não tinha, por exemplo, exoesqueleto, né, carapaça, vamos dizer assim, não teria, por exemplo, coluna, não teria sistema nervoso, e de repente surge isso, surge a visão, não surge o olho composto como a gente conhece ele hoje, mas surge o primeiro indivíduo que consegue perceber luz e escuro, porque uma planta, por exemplo, ela percebe por conta da entrada de luz, mas ela não tem uma visão. Então a visão surge no Cambriano. Como é que surge o primeiro olho? Ninguém explica. Então surgiu simplesmente boom, ele chamou o Big Bang da vida dos animais. Surgem todos os animais assim. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. De onde é que veio a informação? Porque hoje, para você formar um plano corporal de um animal, o que é que a gente precisa? Dos genes, concorda? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, o que é que acontece com ela? Ela não tem um gene que produz a enzima lactase, que quando ela come, por exemplo, o queijo, que vai quebrar o queijo para ela. Então ela precisa ir na farmácia comprar uma enzima, aquilo que ela compra, uma enzima, toma e tudo certo. Então, para você formar um indivíduo, a gente tem um gene para o olho, a gente tem um gene para formar o cabelo, a cor da gente, tudo é gene. Então, de onde é que veio a informação de sair de uma bactéria para formar um sistema nervoso? Onde é que saiu a informação para você formar carapaça? De onde saiu a informação para os animais todos terem? Porque não era um que tinha, são vários. E surgiram todos
Todos ao mesmo tempo. Esse seria um dos mitos do evolucionismo, a gente pode dizer uma pedra no sapato do evolucionismo, que é explicada exatamente pelo design inteligente? Justamente, porque a gente teve também a mesa redonda, né, do mitos e verdades sobre o design, sobre a evolução, e é justamente isso, é um paradigma, isso é um fato, não tem o que se discutir, existe um paradigma sobre o que é aceitável e o que não é. O problema é que dentro dessa perspectiva a gente encontra artigos científicos que vão tentar responder isso que a gente está falando e na conclusão eles dizem, olha, não chegamos numa conclusão nenhuma e ninguém aceita algo que não seja dentro daquela visão. Então para mim isso é dogma. Entende? Então, dentro dessa perspectiva, o design entra. Então, a gente, se é um dogma, vamos construir uma teoria em que a gente possa discutir isso de uma forma acadêmica. Isso que a gente está falando não é uma questão de opinião. O que eu estou dizendo não é sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. Eu posso até falar sobre isso, como falei na minha palestra. Mas... É mais que isso. É mais que isso, são fatos. A gente tem fóssil. A gente tem a prova que aqueles animais surgiram. E agora, eu faço o que com isso? Se eu não tenho nenhuma prova de que isso ocorreu antes do Cambriano, só ocorreu no Cambriano, por que só no Cambriano? O que foi que aconteceu? Que evento evolutivo aconteceu naquele ponto para gerar tudo isso? E isso que eu estou falando é um evento genético. Porque a informação ela tem que vir de algum lugar. Por exemplo, a câmera que nos filma, o nosso microfone, tudo é tecnologia, concorda? É 0 e 1. Não é 0 e 1, tipo Matrix? Sim, né? É tudo informação. Tudo informação. E a gente só tem 2 códigos, é um 0 e 1, é binário. Nós somos 4 códigos. Se você botar, porque é ATCG, fora o RNA, que tem uracila. Então são 5 letras. Então a vida inteira é baseada nessas 5 letras. Então é uma infinitude de informação com 5 letras. Se a gente vai para a Lua com os 0. Imagina o que você não faz com 5. E aí, onde é que entra a explicação do design inteligente para esse período? Então, aí a gente mostrou o mito da evolução. E aí, como é que o design inteligente explica essa explosão? Porque existe dentro da filosofia da ciência, aí a gente tem que voltar um pouquinho, 2 visões. Ou ela é naturalista, ou ela é evolutiva. A naturalista evolutiva, ela é supranatural, vamos dizer assim, é sobre o natural. É alguém que veio de fora e injetou informação no sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um computador, se eu tenho o meu celular e eu quero que ele vire um iPhone, o que é que eu preciso? Eu tenho um Motorola, eu quero um iPhone. Vamos supor, que seja do dia a dia. Eu quero um disquete e vire um CD. Como é que a gente faz? A gente precisa de uma mente, concorda? Sim. Precisa ser alguém que projeta um computador. Mesmo de última geração, ele não precisa de alguém que vá colocar software novo, que coloque placas novas, hardware, né, o software. Precisa de planejamento. Porque códigos, quem é da teoria da informação sabe que códigos aleatórios não geram informação. Quer dizer que se eu pegar um livro, cortar todas as letras, pode cair uma frase? Pode, mas a probabilidade é baixíssima. Então como é que a vida toda é leitura se é aleatório? Não é. É proposital. Existe uma continuidade de propósito. E para ter propósito, a informação precisa de uma mente. É necessário. A gente tem que explicar com coisas que a gente vê hoje. O que é que a gente vê evoluir no sentido de melhora, vamos dizer assim, de diversificação de informação? Pessoas. São pessoas por trás de máquinas. Então, quem é que está por trás da natureza? Tem que ser sobre a natureza. Não pode estar... Porque a pessoa não está inserida dentro da informação. A pessoa está fora da informação. É a gente que coloca a informação lá. E essa foi a pergunta-chave da minha palestra. Quem colocou a informação no Ecadiano para gerar o Cambriano? Quem estava lá? Tem que ser fora do sistema. Qual é a causa que você conhece? Quirino, não é? Quirino. Qual é a causa que você conhece, que é sobre a natureza, que está fora do tempo, que não pertence ao tempo, que não pertence à matéria que poderia ter injetado informação? Essa é a pergunta. E é por isso que o design inteligente não é aceito. Porque a gente não está partindo de causas naturalistas. A gente não está tentando identificar dentro de causas naturais, porque não tem explicação natural para isso. Eu não vou deixar um disquete lá na rua e ele vai virar um CD. Não vai. Sozinho, por conta de chuva, sol, erosão, não vai. A gente sabe hoje que informação não gera assim. Informação demanda inteligência. Mas de onde? De quem? Por quê? Para onde?
Essas são as perguntas mais difíceis Essas de ser respondidas. Mas, de qualquer maneira, a própria natureza e a ciência nos abastecem hoje com mais informações e com mais provas de que realmente é mais fácil a gente acreditar no designer inteligente, uma mente inteligente, que criou tudo isso, do que acreditar na evolução pura e simples aleatória, né? Exato. Na minha opinião, sim. O problema é o establishment. Você tem um grupo de pessoas que diz que não pode, que você só pode explicar fenômenos naturais com causas naturais. Então isso pra gente é complicado, entende? Porque como é que eu vou explicar naturalmente algo que não pertence à natureza? Entendi. Aí fica complicado, né? E esse establishment pode ser quebrado de alguma forma? Eu acho... Ou qual a forma para ele ser quebrado? Aí eu acho que é o tempo, é como o professor Eberlin falou. A gente vai ter que ter tempo, a gente possivelmente vão ter várias gerações, inclusive estão convidados a participar com a gente dessa nova geração. Pois é. De gente que está tentando pensar fora da caixa. Então a gente tem pensado fora da caixa no sentido de, vamos fazer diferente, vamos estudar. Quer dizer, vamos sentar e vamos ler o livro de Darwin, vamos debater o livro do Darwin, vamos olhar os postulados, vamos olhar os últimos artigos científicos. Em vez de olhar exatamente qual é a visão naturalista, será que não há outra explicação? Eu costumo dar um exemplo muito simples, Quirino. Imagine que nós estivéssemos aqui dentro e que não tivesse vidro, a gente não visse lá fora. Você acordou, estava sol, você saiu, estava a rua molhada. Qual é a ideia do que aconteceu que você tem? Choveu. Que choveu. Aí vem outra pessoa e diz assim, mas pode ter passado um carro-pipa, estava molhando a rua. Pode ou não pode? Por mais estranho que pareça, não pode? Pode. Então, a gente estava lá para ver? Não. A única coisa que a gente tem é o fato, que é a rua molhada. Então, hoje a gente tem os fósseis. O que aconteceu para eles aparecerem é a cosmovisão, é a sua visão daquilo ali. E dizer que um cientista está ileso de cosmovisão, isso é o maior erro que tem. Ninguém é isento das suas crenças e valores, não são. Então existe a necessidade hoje, na minha visão, da gente ampliar essa discussão sem o preconceito. De dizer, não, essa visão não pode. Por que não pode? Vamos conversar e me mostre que não pode? Pode não ser o design inteligente? Pode não ser o design inteligente. Mas pode ser. Mas e se for? Qual o problema? Vamos conversar, vamos sentar de forma educada, de forma científica, de forma respeitosa e vamos botar as cartas sobre a mesa. E não lhe xingar, ou não lhe desmerecer, ou desmerecer o seu trabalho por algo que eu não sei ainda se foi. Que é a rua molhada, eu só sei que a rua estava molhada. O que aconteceu para molhar, eu não estava lá. Se foi a chuva, se foi o carro-pipa, a gente não sabe. Não sabe, né? Exato. É exatamente isso. Bom, a gente podia conversar aqui durante horas, né, com a doutora Mariana, mas ela, enfim, a gente agradece mais uma vez a sua participação com a gente aqui na IPP-TV e agora presencialmente, né, conversamos online, agora prazer em conhecê-la presencialmente, poder bater esse papo com você. Volte sempre na IPP-TV. Combinado, podem chamar, estamos às ordens, viu? Um abraço a todos. Combinado, obrigado.